Pois é, né, cara? Isso daqui vai deixar muitas saudades. Eu costumo dizer que existem 3 séries que me fizeram amar a cultura pop: Breaking Bad, Game of Thrones e, por incrível que pareça, The Flash. Pois é, quando eu comecei a mergulhar no universo das séries com os meus 14 anos de idade, a emissora CW tinha um projeto de dar vida ao universo totalmente compartilhado dos heróis da DC, o famoso Arrowverse. Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. É mentira! Lançado em outubro de 2012, a primeira série do Arrowverse, que era Arrow, vinha com uma proposta mais urbana de trazer um personagem recorrente da DC em animações e histórias em quadrinhos pro live action. E as primeiras temporadas de Arrow, cara, foram sensacionais, né? Uma ação quase que cinematográfica, um clima mais pesado, uma trama mirabolante, referências aos quadrinhos e personagens muito intrigantes. Uhul! No Rotten Tomatoes, por exemplo, a primeira temporada de Arrow se encontra com 85% de aprovação. Porém, no 8º episódio da segunda temporada de Arrow, uma sementinha foi plantada para uma das séries de heróis mais divertidas de todos os tempos. Isso, pelo menos nas primeiras temporadas, né? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Pois na ocasião, Geoff Johns, que é um dos maiores nomes dos quadrinhos da atualidade, escreveu esse episódio de Arrow e por um motivo muito simples. Ele marcou a primeira aparição do Velocista Escarlate no Arrowverse, cara. Na trama, uma série de assaltos misteriosos está acontecendo e Barry Allen chega em Starling City para investigar o que está acontecendo. E enquanto Oliver desconfia, do recém-chegado, Felicity, ela tem uma queda pelo Barry Allen, mas também, pô, cabra bonita, aí não dá. Oi, Barry. Oi, Felicity. Porém, o que o Oliver Queen não imaginava é que aquele cientista forense, ele tinha sido exposto a produtos químicos no seu laboratório, atingido por um raio. Temos aqui o surgimento de The Flash. Use uma máscara. Cara, a aceitação do Barry Allen foi tamanha que os produtores da CW sabiam que eles tinham que ter um apreço maior pela série do Flash, pois além de ser um personagem recorrente da DC, mas o Flash é o herói favorito de muitos que acompanhavam as clássicas animações da Liga da Justiça. É aquela velha história de sempre, né, velho? Quando a gente é moleque, quando a gente é criança, a gente gosta mais daqueles heróis bobinhos, mais divertidos, como é o caso do Flash nas animações, e aí conforme a gente vai crescendo, o nosso herói passa a se tornar, sei lá, o Batman, porque a gente descobre que a vida é de fato sombria. E aproveitando que finalmente, oh glória a Deus, essa série finalizou na sua 9ª e última temporada, hoje o Tio Geek vai ter a árdua missão de ranquear da pior à melhor temporada de The Flash. As melhores é fácil, agora as piores, meu amigo, é muito difícil dizer qual a pior temporada de Flash. Iremos passar pelo roteiro, pela trama, desenvolvimento, recepção da crítica e dos fãs e entender como que uma série tão promissora despencou de uma forma tão surreal, cara. Não, foi um negócio tão bizarro, cara, que nem sequer os próprios dubladores estavam aguentando mais The Flash. Não dá. Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda. Que por sinal já comenta aí embaixo, tá? Qual a sua temporada favorita e a sua pior temporada da série The Flash. Comenta aí que o Tio Geek vai ler e responder todo mundo. Simbora! Cara, eu confesso pra vocês que o Tio Geek aqui, eu nunca presenciei um downgrade tão absurdo quanto aconteceu na série The Flash, porque é o que eu disse no início, as primeiras temporadas, e eu vou esmiuçar isso melhor conforme esse vídeo, mas cara, as primeiras temporadas eram muito legais, muito divertidas, só que a partir da 4ª temporada, por exemplo, a série foi degringolando de um jeito que o auge da ruindade foi na 7ª. Não, a série The Flash chegou a nível Power Ranger, cara. Se bem que tem temporadas de Power Rangers melhores que a 7ª temporada de Flash. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas sejamos justos, A pandemia, cara, atrapalhou bastante a produção dessa 7ª temporada, isso é fato. Estrelas principais saíram, boa parte da produção teve que se ausentar, porém nada disso justifica uma narrativa tão confusa quanto foi essa 7ª temporada. Que coisa horrorosa! As forças, por falta de palavras melhores, são muito estranhas. No papel, o lugar delas nos mitos da série faz muito sentido, mas o arco nunca se encaixa, especialmente porque elas são rotuladas quase que como os filhos místicos divinos de Barry e Iris. Cara, é muito estranho esse conceito das forças, cara, ficou muito mal colocado. E vocês viram que vazou um vídeo do Grant Gustin, que interpreta o Flash, ele reagindo ao roteiro dessa 7ª temporada, é muito engraçado. Sendo que o curto arco do Godspeed, provocado desde a 5ª temporada, até que funciona, mas não faz nada de tão diferente que a gente já tivesse visto antes, cara. Não, que já que a gente citou o nome Power Rangers, eu não quero nem lembrar daquela luta contra os clones do Godspeed, porque aquilo dali, meu Deus do céu, alguém recusa acreditar que aprovaram o negócio daquele. Se investigar direitinho, isso daí é fruto de casa de aposta. E
assim, gente, eu entendo que quando uma série ela faz muito sucesso, quando ela escalona de um jeito, é comum que vários personagens secundários venham ganhando forma, venham ganhando destaque cada vez mais. E o personagem principal, nesse caso o Flash, né, interpretado pelo Grant Gustin, ele vai cada vez mais diminuindo os holofotes em cima dele, como aconteceu na 5ª temporada, por exemplo, que é uma temporada praticamente inteira da Iris West. Só que, cara, tem certos personagens secundários que você não pode se livrar dele tão facilmente, velho. E o Cisco e o Harrison são dois deles. Pô, beleza que o Harrison ninguém suportava mais, só que mesmo assim o ator ainda entregava um certo carisma. Mas, cara, você tirar o Cisco achando que vai conseguir substituí-lo é loucura. E parecia que o Joey também ele tinha ido embora da série, né? Porque ele simplesmente não tinha mais o que fazer nessa temporada além de dar palestra. Infelizmente o Joey ele tornou-se, né, muito subutilizado à medida que a série avançava, cara. Não, e a série The Flash ela ficou tão absurda, a galera começou a ganhar velocidade de uma forma tão inacreditável que enquanto eu assistia essa 7ª temporada eu ficava me perguntando, velho, será que agora que o Joey ele vai ganhar super velocidade? Porque só ele não tem super velocidade nessa série. Pô, cara, tirar o Cisco, mano, meu Deus, o Hells, beleza, que ninguém aguentava mais o Harrison, aqueles clones, aquelas versões, mas o Cisco, velho... Caiu o cisco aqui no meu olho. Trocadilhos ruins. E por incrível que pareça, cara, apesar de desastre atrás de desastre, mas eu ainda consigo tirar alguns pontos positivos dessa 7ª temporada. Aqui é o Geek tentando tirar leite de pedra. Pois após breves aparições na temporada anterior, né, a Allegra e o Chester foram promovidos a regulares na série e trouxeram uma dinâmica divertida para a equipe. E isso fora a introdução do Bart Allen, né, que é o Impulso, que é o filho do Barry da Iris lá de 2049, e uma reintrodução da Killer Frost quando a mesma se separou da Caitlin para se tornar sua própria pessoa. Mas já não é segredo para ninguém que o Barry Allen, né, vivido pelo Grant Gustin, já tá bem longe de sua contraparte dos quadrinhos, cara. Pois com uma personalidade cada vez mais apática, especialmente nessa 7ª temporada, a versão televisiva do Velocista passa episódios inteiros de escanteio, mano, esperando que alguns de seus companheiros de equipe tenham alguma epifania brilhante que faça o Deus Ex Machina da semana funcionar. Não vai dar! E assim, cara, eu entendo, né, que a galera brinca, faz memes, zoa os efeitos especiais da série do Flash e do Arrowverse como todo, mas, gente, cara, essa 7ª temporada não dá. Me desculpa, mano. É medonho, cara. É ridículo. É constrangedor os efeitos especiais dessa 7ª temporada. Parece Play 2. Cara, entre não fazer ou fazer uma aberração dessa, eu prefiro não fazer. Sendo que as lutas mal coreografadas me tiravam da trama em diversos momentos, cara. Pô, se outrora The Flash foi elogiada por conta dos seus ótimos efeitos especiais para uma série de baixo orçamento, aqui na 7ª temporada a série praticamente se entrega ao ridículo, velho. É igual o Arsenal, do Doug, que edita o nosso vídeo, se entregou ao ridículo. Passou vergonha na Premier League, mano. Botou 8 pontos de frente do City e perdeu. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Agora, o final... Mano, tudo isso que eu falei aqui pra vocês, eu acho que não supera em ruindade o que foi o final da 7ª temporada. Porque, Jesus, eles miraram em homenagear Star Wars e acertaram em Power Rangers. Não, se bem que quem assiste aqui os especiais do Tio Geek sabe que tem temporadas dos Power Rangers melhores do que a gente viu em Flash aí. Cara, aquela luta de sabres de luz, né, gerados pela eletricidade da força da aceleração, foi patética. O momento que provavelmente foi criado, né, na expectativa de impressionar e atrair comparações ao Star Wars, se tornou um meme, mano, automaticamente, não tem como, isso é ridículo. Não, eu queria estar muito na sala de reuniões quando alguém decidiu que esse momento, essa cena seria capaz de fazer com esse orçamento e com a capacidade dos efeitos especiais dessa série. Eles não tem como, velho. Eu quero saber que Nescau os roteiristas cheiraram estragado pra fazer isso. E apesar da 7ª temporada ser mais curta, só que, cara, a série The Flash mostrou que tem pouco mais a oferecer e que não consegue mais figar o público como antigamente. É o que eu disse, cara, The Flash pra mim é um downgrade. A série começou lá em cima e depois a cada temporada que passava foi despencando rumo ao abismo. Com exceção de uma outra temporada, né, entre a 4ª e a última, que ainda consegue respirar por aparelhos, que ainda tem elementos interessantes que consegue fisgar um pouco, mas de resto, cara, essa 7ª temporada falta muito, mas muito pra ela ser ruim. Pra ser ruim tem que melhorar. Que beleza, ficou ó. Cara, eu acho que diferente de Arrow, né, que teve a sua última temporada grandiosa, e quem assistiu sabe que o Tio Geek tá falando, mas infelizmente, gente, me desculpe, eu sei que tem aqueles que gostaram, mas pra mim não desceu. Essa última temporada de Flash é tão ruim quanto a 7ª. É que a 7ª é o abismo.
essa daqui tá beirando o abismo. Cara, é incrível como nada funciona pra mim nessa temporada. A história, a motivação da vilã, os diálogos, o desenvolvimento das tramas, subtramas, nada funciona pra mim. Muito feio. E olha que tiveram episódios, momentos ali isoladamente interessantes nessa última temporada, né? Pô, teve temáticas que a série do Flash nunca havia abordado durante 9 temporadas, e eles trouxeram aqui pra última season. Eu achei interessante, tá? Porque a brincadeira do primeiro episódio, né, em saber o futuro pra que o presente se torne uma dúvida dentro do loop temporal, foi muito interessante, cara, confesso. Pô, imagina se você sabe sobre tudo o que vai acontecer, mas não sabe como agir pra que aquele destino seja feito. Só que aí a gente foi iludido por esse primeiro episódio interessante, porque o resto, pra mim, é defeco. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. O 9º episódio também teve um ou outro elemento interessante, né? Porque é basicamente uma homenagem ao Oliver Queen. O 6º episódio com a Cecily foi divertidinho, né? Porque foi o episódio menos The Flash dessa 9ª temporada. E quanto menos The Flash, melhor, aparentemente. Mas tirando isso, cara, é o que eu disse. Eu acho que mais nada se salva nessa temporada. O resto foi muito decepcionante. Quando eu falo isso, eu sou louco. E desde que os showrunners dessa série, eles disseram que havia histórias ainda pra uma 10ª possível temporada de The Flash, cara, os fãs não só criaram expectativas pra arcos melhores no futuro, como a gente também ficou maluco pra ver o que iria acontecer na 9ª temporada. Porque, cara, é uma conta básica. Se eles têm histórias pra uma 10ª temporada, então quer dizer que a 9ª ainda vai ter um fôlego, vai trazer algo interessante, porque ainda tem mais por vir. Só que não, a 9ª temporada é ruim demais. Cara, pra mim a 9ª é uma das piores temporadas. Imagine uma possível 10ª temporada. Eu não quero nem imaginar o quão ruim seria isso, gente. Brincadeira tem hora. E por mais que a vilã, né, da vez tenha sido a Morte Escarlate, que nos quadrinhos é icônico, porém nem nisso o roteiro acertou, cara. Foram tantos empecilhos, velho, como por exemplo o orçamento e limitações contratuais, que a história da personagem se resumiu a uma repetição de baixa qualidade de outros antagonistas de The Flash, e pra piorar, as atuações estão ridículas também. Cara, a Javicia Leslie mostrou ser bem fraca atuando como vilã. Claro que o roteiro não ajudou, né? Talvez nem mesmo a direção tenha contribuído. Mas se a atriz tivesse uma boa carga profissional, eu acho que ela teria passado por cima disso, tá? Mas, cara, não dá. Pra mim, a vilã é debochada demais, é caricata demais. Parece que, de fato, ela tá numa novela, velho. Porque The Flash se tornou isso, é um novelão. Este elemento cara de pau. E por mais que os episódios finais tenham sido emocionantes e trouxeram momentos grandiosos, né? Ainda mais aqui pro Tio Geek, que acompanha essa série desde 2014, mas, cara, não tem como que a série, ela encerrou pra mim, deixando um sentimento bem agridoce, velho. Porque é aquela coisa, eu acompanho a série desde que ela estreou. Velho, pra vocês terem uma ideia, eu baixei o episódio vazado na internet lá em 2014, o primeiro da primeira temporada. Eu tava muito hypado lá no início, e de fato as primeiras temporadas eram muito boas, mas o sentimento é esse, é agridoce, mano, porque no início foi muito bom e depois foi degringolando. E esse encerramento deixou aquele gostinho, aquela emoção, mas não dá, cara, a temporada fraquíssima, e eu não gostei muito do encerramento dessa 9ª temporada também. Cara, se a 7ª temporada de The Flash pra mim, como eu disse pra vocês, foi a pior de toda a série, disparado, muito disso é por conta do que vimos na 6ª temporada. Ali eles já estavam dando indícios, ó, gente, vai dar ruim, cuidado. Mas como diria meu tio Mano, nada é tão ruim que não possa piorar. E a 6ª temporada não foi muito boa, e a 7ª foi pior ainda, né? Não é ruim, mas pode piorar. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Porém, a 6ª temporada é um avanço significativo em relação aos desastres da 7ª temporada, pelo menos, né? No entanto, cara, são 2 temporadas diferentes em qualidade e escopo, o que infelizmente arrasta muito pra baixo no nosso ranking, velho. Porém, foi na 6ª temporada de The Flash que rolou tão aguardado o crossover Crise nas Infinitas Terras. Cara, só pra vocês terem uma ideia, vocês estão vendo isso aqui, ó, esse quadrinho, Crise nas Infinitas Terras, isso daqui é um dos, se não o quadrinho mais importante da DC nos últimos anos. Pra mim, tá? Na minha opinião, eu sou o leitor, pra mim, Crisis e o Watchmen são os 2 principais quadrinhos da história da DC Comics, cara, são divisores de água. É verdade. E na minha opinião, a única coisa que se salva nessa temporada foi justamente a Crise nas Infinitas Terras, né, que foi um dos melhores crossovers que eu já vi na TV. Tudo funcionou nessa crise, cara, os melhores fanservices, a melhor trilha sonora, cenas de ação sensacionais, diversos momentos épicos, personagens das antigas de volta, né, como Clark Kent da série Smallville, todo o caos que a crise criou, cara, eles conseguiram captar a essência do quadrinho. E é claro, a cereja do bolo, aquele momento que a internet surtou, foi o encontro do Flash do Ezra Miller, né, que vai estar agora nos cinemas, com o Flash do Grant Gustin, cara, meu Deus, então eu enlouqueci nesse momento, eu confesso. What the hell is this? Só que aí que tá, meus amigos, após esse crossover, após esse momento da Crise nas Infinitas Terras, que foi um grande evento que poderia ter mudado a série do Flash pra melhor de uma vez por todas,
Só que não mudou, continuou a mesma coisa. Cara, é como se nada tivesse acontecido. A temporada continuou ruim. Cara, é muito decepcionante, né? Pois enquanto as outras séries do Arrowverse foram muito afetadas positivamente pelas consequências da crise, The Flash parece que não saiu do lugar, cara. Errou feio, errou rude. Sendo que a mania da série do Flash de resolver tudo e qualquer conflito com discursos motivacionais também não ajudou no desenvolvimento da sexta temporada, velho. Porque mais do que nunca, os acontecimentos da série parecem completamente inconsequentes, mano, sem que nenhum dos personagens seja submetido a um risco real. E o saldo geral pra mim é muito negativo, cara. É o que eu disse, se a sétima temporada foi um desastre total em narrativa, roteiro, tudo, é porque muito disso eles já vinham dando indícios nessa sexta temporada. Já tava ali, ó, plantou o caroço da sementinha. Cara, os efeitos especiais nessa temporada, eu não sei explicar, gente, o que aconteceu com... Eu não sei se eles demitiram o departamento, eu tenho que pesquisar, mas eu não consigo acreditar, cara, porque conforme a série foi crescendo, foi ganhando popularidade, a tendência era a CW injetar mais dinheiro pra fazer um negócio ainda melhor, mas não, os efeitos degringolaram, nem eu consigo falar de tão patético que é. Cara, talvez o final da sexta temporada de Flash tenha sido uma das poucas coisas que se salvam nessa sexta temporada junto com a crise, né? Porque de fato é uma ótima season finale, confesso. Mas de resto, a sexta temporada apenas anunciou o desastre que seria a sétima. Ufa, e agora que a gente já tirou o elefante da sala, os elefantes da sala, né? Que é a sétima, a sexta e a última temporada, que pra mim são desastres totais. Calma que a partir de agora as coisas vão começar a melhorar. Aqui a gente vai ver um pouquinho de coisa boa em The Flash. Já tava na hora, hein? Ou será que não? Após uma sexta temporada assombrosa e uma sétima temporada bizonha, The Flash estava tentando retomar os trilhos, né? Porque o barco tava afundando, tava entrando água e era questão de tempo pro naufrágio acontecer. Porém, felizmente, a oitava temporada fez todo o possível para agitar as coisas e recuperar um pouco da antiga glória da série, velho. E embora nem sempre isso tenha acontecido, mas essa temporada levou a série a algumas direções criativas interessantes, embora familiares, permitindo que os personagens refletissem sobre sua história compartilhada. Foi uma temporada que introduziu alguns novos personagens divertidos e vilões formidáveis, ao mesmo tempo que preparou o cenário para alguns retornos inesperados, cara. Agora, algo que não é inesperado, que sempre acontece, é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito aí do que comentar da parte boa agora da série The Flash que está por vir. Deixa a voadora no like embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Quem me seguir por lá, quem tirar um print aqui da tela e me marcar com o meu arroba, né, LucasMGeek, eu vou estar te seguindo de volta, eu vou repostar o seu stories e ainda vou trocar uma ideia contigo sobre The Flash, velho, que o filme vai sair agora. Bora resenhar lá. E se vocês quiserem, cara, se tiver um feedback legal aí nos comentários, se vocês pedirem bastante, o Tio Geek faz o ranking do pior ao melhor Arrowverse. Simplesmente eu vou ranquear todas as séries do Arrowverse da pior a melhor, mas eu preciso do feedback de vocês, tá? Se tiver uma galera interessada, eu faço. Nice. Cara, em primeiro lugar, The Flash honrou seu papel no Arrowverse, abrindo a temporada com um emocionante evento de crossover independente, né, que foi o Armageddon. E isso permitiu que muitos personagens de outras séries entrassem e ajudassem a salvar o mundo, cara. Ou seja, a série, ela tinha acabado de vir de duas temporadas quase que desastrosas, né, que foi a sexta e a sétima. Então, o que é que eles fizeram na oitava? Logo no início, mete um crossover interessante. Pô, tem jeito melhor de resolver isso? Infelizmente sim. E não tinha jeito melhor de fazer isso. Eles apelaram à verdade, mas, velho, a série do Flash tá embaixo, a galera não tá gostando, sabe o que você faz? Traz o arqui-rival do cara, traz o Flash Reverso, que até hoje é o melhor vilão. Eles trouxeram pro grupo e trouxeram um arco inesperado. Pô, cara, de novo, cara! Sendo que a Caitlyn e a Killer Frost ocuparam o centro do palco enquanto a equipe lutava contra o Deathstorm, um ser interdimensional se passando por Rooney. Cara, até as forças retornaram, né? E apesar de suas fracas primeiras impressões, mas elas são muito interessantes dessa vez, desempenhando um papel fundamental na maioria das histórias da temporada. Ou seja, tudo isso que eu tô falando pra vocês são os pontos positivos que eu pelo menos consegui extrair assistindo essa temporada, porque o resto, é o que eu disse pra vocês, a coisa vai começar a melhorar a partir de agora, mas nem tanto, porque The Flash ainda tem um ou outro desastre, cara, mas ainda consegue se salvar. É mesmo, é? Pois embora as histórias tenham melhorado, mas cara, a oitava temporada ainda tem alguns problemas gritantes com os personagens. Por exemplo, a Iris, ela não tem mais o que fazer além de estar em perigo por causa de uma doença do tempo que a mantém desaparecida por vários episódios. O Joey também permanece aquém durante toda a temporada após sua aposentadoria da polícia, né? Enquanto sua parceira, Cecily, ficou muito pressionada pelas missões do Team Flash. E cara, não tem como negar, nitidamente a oitava temporada sentiu muito as ausências do Cisco e do Harrison, cara. Não tem como negar isso, gente. Ambos os personagens, né, como eu disse, saíram
da temporada anterior, que foi a fatídica 7ª temporada, e aqui dá pra sentir na pele que os caras necessitam de dois personagens, dois alívios, dois escapes, como é o Cisco e o Harrison, e aqui não tem quem ocupar o lugar deles. Solidão. Os efeitos especiais, eu nem preciso mais dizer, né, gente? Pô, aí não tem como, vão de mal a pior. Os trajes, ninguém sabe o que aconteceu, porque também só pioram. O roteiro parece que fica cada vez mais bobo e superficial em alguns momentos, e pra mim essa 8ª temporada serviu pra mostrar que o Grant Gustin sempre foi o cara que carregou essa série nas costas, velho. Porque mesmo em uma temporada turbulenta, o cara novamente se sobressaiu e provou por que ele nasceu pra viver o Velocista Escarlate, pois as expressões fortes e seu visível conhecimento soberano do personagem supera qualquer efeito visual pobre e nos faz acreditar no impossível, velho. E em relação ao roteiro, bom, cara, é que tá complicado, gente. Foi nessa temporada que surgiu a frase mais icônica da história de The Flash, pelo menos aqui pra nós brasileiros, ó. Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda. Cara, pra mim é uma temporada irregular, tá? Tem episódios muito bons, porém seguidos de episódios muito abaixos. Eu gosto dos crossovers, eu gosto da batalha final entre as forças negativas e as forças positivas, né, na força da aceleração, mas de resto, cara, eu acho que só o Grant Gustin salva e um outro momento, velho. Não é um desastre total, mas também tá muito longe dos dias de glória de The Flash. Mas e vocês, concordam com o Tio Geek? Tem alguma coisa que vocês gostam a mais nessa 8ª temporada? Comenta embaixo, já podem ir largando o doce aí pra gente interagir ao final do vídeo. Capite? Cara, é o seguinte, eu acho que a partir da 4ª temporada foi quando a coisa começou a degringolar de vez, né? Porque é o que eu disse, a primeira e a 2ª temporada de Flash pra mim é o auge da série. A terceira, eu gosto bastante da 3ª temporada, só que mesmo na terceira eu já conseguia sentir um ou outro momento de queda, de perda de qualidade. Só que eu não imaginava que, velho, a 4ª temporada teria um downgrade muito grande em relação à terceira, que já não foi das melhores. Mas foi absurdo. Achou errado, tá? E olha que nessa 4ª temporada tivemos a introdução do Homem Elástico, que pra mim é um dos melhores personagens secundários de toda a série, né? Até o Danny Trejo apareceu. E mesmo assim, essa 4ª temporada foi um potencial desperdiçado, cara. Novamente, aquilo que eu disse pra vocês, tá perto do que a gente viu na 6ª, 7ª, 9ª temporada. Essa 4ª temporada parece o poderoso chefão, o Cidadão Kane de The Flash. Só que mesmo assim, o sentimento que eu fico ao final é que é uma temporada com talento desperdiçado, velho. A trama foi confusa, mal resolvida, os efeitos começaram a decair a partir dessa 4ª temporada e por várias vezes os roteiristas acabaram por utilizar mecânicas que já tinham sido vistas em temporadas anteriores. E além disso tudo, existe uma coisa que claramente falhou durante essa temporada, cara, que é o elenco. Porque se nas temporadas passadas os atores e os seus desenvolvimentos eram motivo de destaque, nessa 4ª temporada o elenco parecia totalmente desligado, cara. Eles não conseguiam passar ao espectador qualquer tipo de emoção. Os caras simplesmente desligaram, mano. Parecia o Real contra o City. Desligou todo mundo do Real. Quando eu falo isso, eu sou louco. De muitas maneiras, a 4ª temporada foi uma grande transição para a série The Flash, né? Pois nela a equipe persegue seu primeiro vilão não velocista, que era o Clifford DeVoe, né? Que era um gênio bizarramente inteligente que pretende reiniciar as mentes de todos no planeta com matéria escura. Gente, eu já adianto para vocês que a coisa que eu menos gosto nessa temporada é o vilão. Para mim, o DeVoe, ele é um dos, se não o pior vilão da história dessa série The Flash. E não é nem pelo motivo dele ser um não velocista, não é isso. É porque as motivações desse vilão, cara, nunca foram bem esclarecidas. Cara, chegava um determinado momento que eu me perguntava por que o Clifford ele tava fazendo aquilo. Eu não conseguia entender. Na realidade, cara, o DeVoe ele nunca foi um dos vilões mais populares nos quadrinhos do Flash, mas isso também não é justificativa, né? Porque a gente sabe que os roteiristas se basearam muito pouco nas HQs para desenvolver o personagem. E o resultado foi este belo defeito, mano. Eu odeio esse vilão, cara. Meu Deus do céu, gente. O que aconteceu com o roteiro dessa temporada? Que beleza, ficou ó. Sendo que as lutas, né, entre o DeVoe e a equipe Flash também eram muito desproporcionais, porque o vilão ele sempre tava 2, 3, 5 passos à frente de qualquer personagem do time Flash, cara. Isso até o 19º episódio da temporada. Cara, tinha momentos que dava raiva, porque você sabia que o time Flash não iria triunfar naquele momento. E não se esqueçam, aqui em Salvador se fala triunfo e não vitória. Se bem que o Bahia também ultimamente tá me tirando do sério, né? Real Madrid e Bahia, duas coisas que eu não aguento mais. Eu vou parar de falar de futebol aqui. Infelizmente sim. Mas, cara, o excesso de fracassos do time Flash faz parecer que o vilão é realmente poderoso e implacável, né? Mas o ponto é que ele se apoia em muletas a temporada inteira, cara. Chega a ser meio ridículo, pra falar a verdade. Porém, no caso
caos das ações do Devoe, a equipe enfrenta bravamente novos desafios à medida que suas vidas pessoais também evoluem. Então Barry e a Arya se casaram, Joe e Cecily se preparam para o nascimento da sua filha Jenna, ou seja, as coisas estão evoluindo, estão acontecendo. O Team Flash se expande, né, com a introdução do detetive particular / super-herói em formação, que é o Ralph Dibny, né, que pra mim é disparado a melhor coisa dessa temporada. A Caitlyn começa seu caminho de recuperação, né, voltando ao time depois que sua persona, a Killer Frost, a forçou a perseguir um caminho vilão. O Cisco continua a abraçar sua persona heróica, né, enquanto mantém um relacionamento a longa distância com a caçadora de recompensas da Terra 19, Cynthia, vulgo Cigana. Ou seja, cara, olha quantos elementos interessantes aconteceram e que os roteiristas poderiam desenvolver em cima disso. Só que, infelizmente, é o que eu disse, desperdiçaram. Tinha um material muito bom em mãos, mas não souberam trabalhar. Cara, pra mim, um dos grandes problemas dessa temporada, e que a gente viu também nas outras seguintes, é o tom e o ritmo, que são muito inconstantes. Uma hora tá lá em cima e de repente desce abruptamente. Eles vão do 0 ao 100 muito rápido. Pois além do alívio cômico com o Ralph, né, a quarta temporada demonstra que os escritores foram instruídos a tornar a série mais leve, cara. Porque tem alguns episódios de humor que são forçados e enigmáticos, como aqueles em que o Cisco e o Ralph são encolhidos por um meta-humano, cara. Tipo, what the fuck? É o quê? E em termos de ritmo, o plano de Devoe também é complicado às vezes, né? Incluindo uma sequência de episódios bem bobos em que o Barry ele vai pra prisão pelo falso assassinato do Devoe. Cara, é umas soluções assim de roteiro que a galera às vezes na sala de escritores eles encontram que eles se acham gênios, mas na verdade não, é ridículo, mano, é patético. E o que falarmos da Iris West? Cara, a partir da quarta temporada eu comecei a pegar um ranço por essa personagem, ela começou a ficar tão insuportável, que é engraçado, né? Porque eu gosto da Iris West nas duas primeiras temporadas, eu acho ela uma personagem bem interessante. Só que a partir da terceira e principalmente quarta e o auge, que foi a quinta temporada, não dá, gente. Essa garrafa aqui tem mais carisma que a Iris West nessa temporada, não tem como. Eu entendo a necessidade de colocar uma figura feminina à frente de alguns arcos, e de fato isso é necessário, cara. Mas também não pode fazer de qualquer jeito, pô. Porque se existiu um momento em que a Felicity recebia muito destaque na série Arrow, parece que agora é a vez da Iris West roubar por completo todas as atenções em The Flash. E não pelos motivos bons, tá? É, tá bom. Cara, parecia que tudo nessa quarta temporada acontecia em volta da Iris West. Parecia que a série era The Iris West e não The Flash. A Iris, ela foi a líder da equipe, ela teve um episódio que ela ganhou super velocidade e inexplicavelmente ela adquiriu conhecimentos acerca de ciência e tecnologia. Gente, o roteiro forçou demais, vai. A partir dessa quarta temporada, a personagem da Iris se tornou muito insuportável e muito disso é graças ao roteiro. Volto a dizer, o roteiro é o grande problema. Porque antes, pra mim, ela era uma personagem muito legal, era divertida. Só que agora, cara, não dá. E pra variar a cereja do bolo, eu não poderia esquecer desse momento, porque pra mim foi o auge do cúmulo, do ridículo que foi a Iris dizendo: nós somos o Flash. Ah! I'm the Flash. You are not the Flash, Barry. No! We are. No! No! Não, por mim cancelava a série já aí, já. Acabou. Depois disso aí, o quê? E cara, o roteiro dessa temporada ficou tão miserável em alguns momentos que até um dos melhores atores da série, né, que é o Tom Cavanagh, né, que fez o Flash Reverso, né, o Harrison Wells, cara, ele pegou um texto tão ridículo que ele se tornou um personagem odiável, porque as versões dele já não encantavam mais. E esse acaba por ser um dos exemplos mais claros de como a escrita da série se tornou super preguiçosa e previsível. O pior de tudo, cara, foi que no final da temporada foi deixada a ideia de que os roteiristas iriam novamente utilizar a mesma fórmula, como se o ator ele fosse voltar na próxima temporada, mas com um personagem diferente. Cara, chega de Harrison Wells, ninguém aguenta mais essas 50 versões do personagem. Pelo amor de Deus, mano, traz de volta o Flash Reverso, que é melhor. E foi o que eles fizeram depois, né? Pronto, mano, todo mundo gosta do Flash Reverso, amou o personagem, um dos melhores vilões da história do Arrowverse. Traz só ele e acaba com os outros Harrisons. Mas você está certo disso? Cara, é o que eu disse, em comparação com as outras, né, que eu citei, a sétima, a sexta, a nona temporada, essa quarta aqui parece o Cidadão Kane da série The Flash. E teve o final também que eu gostei, né, que foi com a Nora, a revelação. Teve o Ralph, como eu disse também, né, o Homem Elástico, que foi uma ótima adição, pra mim um dos melhores personagens secundários junto com o Cisco, mas todo o resto, cara, roteiro, atuações, diálogos, momentos, o vilão, não dá, cara. Essa quarta temporada, se eu pudesse rever,
eu pularia essa parte, sendo bem sincero. Em quarto lugar, temos a quinta temporada de The Flash, que sim, tá? Eu vou na contramão da maioria dos fãs. Eu acho a quinta temporada melhor que a quarta temporada. Eu acho que tem elementos mais interessantes, só que mesmo assim, no contexto, no saldo geral, ainda é uma temporada que você percebe que, sabe, o roteiro pesou, efeitos especiais, e já tava começando a ficar cansativo, só que mesmo assim ainda foi melhor que a quarta, velho. E assim, eu não sou aquele tipo de fã chato que fica reparando em cada detalhe do traje dos personagens. Eu não sou esse tipo de pessoa. Pra mim, se a história é legal, se o roteiro bate, se é conivente as coisas, pra mim, beleza. Tá tudo ok, mas gente, não dá. Esse traje do Barry na quinta temporada, que foi isso, velho? Se investigar, é casa de aposta. Cara, olha como era o uniforme antes do personagem e olha como ficou. Como é que os caras conseguem fazer um downgrade tão absurdo, velho? Será que eles apostam entre si pra ver quem vai cagar mais na série? Porque é inacreditável. Não é possível! A quinta temporada é um pouco mais segura, né, com sua história central, em comparação com o plano maluco do Devil, pelo menos, né, mas é mais simples de seguir. E no final das contas é até bem feito, né, pois com a presença da Nora em 2018, a linha do tempo é alterada. E uma dessas mudanças envolve a equipe enfrentando o Cicada, cara. O Cicada foi um ótimo vilão, né, que era um serial killer lá muito louco que queria acabar com todos os meta-humanos. No quesito tom e ritmo, né, que é algo que eu sempre levo em consideração, principalmente nessas séries, né, que tem casos semanais, Arrowverse, The Flash, cara, eu gostei, tá? Pra mim foi bem equilibrado, porque ao mesmo tempo em que a história principal era mais séria, era mais sombria, já os casos isolados da semana, né, os vilõezinhos que apareciam em um episódio e sumiam no final dele, foram mais leves, ou seja, equilíbrio. A nova dinâmica familiar entre Barry, Ares e Nora também é interessante de explorar, né, dando-nos momentos intensos e divertidos. Agora é aquilo que eu disse pra vocês anteriormente, o novo Wells não dá, cara. Pô, a gente tem aqui um detetive francês chamado Sherlock Wells, que auxilia a equipe na investigação da cigarra e também na história oculta da Nora. Mas, cara, o Sherlock Wells não dá, gente, me desculpa, cara. Pra mim, é uma das coisas mais vergonha alheia, assim, que eu já vi em The Flash. Quando ele abria a boca pra falar, eu disse, meu Deus do céu, porque assim, é um personagem que ele é tão distoante do resto do que tá acontecendo na temporada, que ele parece que é uma coisa isolada, sabe? Ele é bobo, ele é caricata demais, os diálogos dele, ele força a ser engraçado, o ator também não mandou muito bem, né? O Tom Cavanagh, eu acho que ele não foi bem nessa interpretação do personagem, parece que ele não se encaixa no tom da temporada. A real é que a essa altura, mano, ninguém aguentava mais essas 500 versões do Harrison Wells, né? Mano, chega, já deu. Não, os roteiristas, eles insistiram, né, nessas versões malucas do Harrison Wells, tal qual Renato Paiva na formação 343 do Bahia. Não dá, cara, o Bahia vai ser rebaixado. Infelizmente sim. Porém, se teve uma história significativa nessa temporada, foi a criação da cura meta-humana. Aí sim eles capricharam no roteiro, cara. Porque na trama, né, eles arranjaram uma forma de remover os poderes de alguém com segurança que Cisco assume. E essa cura também muda radicalmente a forma como o time Flash e o departamento da polícia abordam a questão meta-humana na cidade, oferecendo aos criminosos a chance de recomeçar, cara. Olha que temática interessante eles abordaram. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E apesar de alguns confrontos inesperados, né, como foi o caso, né, do Flash Reverso e o anúncio da crise nas Infinitas Terras, que aí deixou qualquer fã da DC maluco da cabeça, mas no final das contas é aquilo que eu disse, perto das outras temporadas, né, a sétima, a sexta, não é um desastre, tem elementos interessantes, mas o saldo geral, pra mim, ainda é um talento desperdiçado, cara, é mais um. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Porque eu não consigo entender o que aconteceu com os efeitos especiais de The Flash, gente. Em alguns momentos, chega até a ser uma falta de respeito com o legado do personagem. Não, a grande verdade é que a partir dessa temporada começaram a surgir aqueles memes, né? De The Flash é o homem mais rápido do mundo, mas a cada temporada aparece um homem mais rápido que o Flash. Você sempre diz que é o homem mais rápido vivo e a gente acaba sempre encontrando alguém mais rápido. O que você quer dizer? Mas e vocês curtem essa quinta temporada de The Flash? Será que ela é melhor que a quarta? Ou então o Tio Geek tá tirando muito nessa call aqui? Comentem aí os pontos e argumentos de vocês. Eu vou estar respondendo e lendo todo mundo aí. Finalmente, e demorou, tá? A terceira temporada de The Flash, cara, já iniciou, velho. Já introduziram um dos, se não o arco mais importante da história do Velocista Escarlate, que é o Flashpoint. Cara, Flashpoint pra mim não só é um dos melhores quadrinhos e mais importantes da história da DC, como também, eu acho que no quesito a animação, é a melhor animação da história da DC. Essa animação tem umas pérolas, que misericórdia. Peraí, Barry. Eu toquei uma pra você tão rápido a ponto de ficar imperceptível aos olhos humanos, fazendo com que parecesse que você sofria de ejaculação precoce. Olha que diálogo merda. Então, quando a segunda temporada abordou o multiverso e principalmente mostrou aquele final do Barry, todo mundo sabia que vinha o Flashpoint na terceira temporada. Então a expectativa era altíssima, cara. E bom, o que eu achei dessa terceira temporada?
Não é melhor que a animação, obviamente, talvez nem melhor que os quadrinhos, mas foi uma ótima temporada de The Flash. Olha, um momento raro aqui nesse vídeo. Mas nada disso muda o fato de que o Barry Allen, ele só faz merda. Aí não tem como. Tá bom. Cara, a terceira temporada foi extremamente ocupada pro Team Flash e mostra a série em seu aspecto mais sombrio. Porque se as duas primeiras temporadas eles abordaram um tom mais leve, aqui eles elevaram o sarrafo. Pois o Barry, ele descobriu, né, como as viagens no tempo podem ser perigosas quando ele criou a linha do tempo Flashpoint. E apesar de fazer o possível, né, para que as coisas voltem ao normal, mas um novo vilão surge das consequências de seus erros, né, que é o temível Savitar. Eu já adianto para vocês que o Savitar não é um dos meus vilões favoritos da série, tá? Mas dentro do contexto da temporada, ele funcionou muito bem. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Pois embora a reviravolta sobre a identidade do Savitar seja muito polêmica, e eu particularmente não gostei muito, mas é inegável o quão fortemente sua presença afetou o time Flash, cara. Porque no início da temporada a gente descobriu que o plano do Savitar era matar a Iris em uma data e uma hora exatas. E com esse conhecimento, o resto da temporada é como se fosse um relógio até a morte dela, cara, um eterno tic-tac. E cara, a tensão que o roteiro conseguiu criar com isso foi um negócio inacreditável. Parecia que a cada episódio que passava, o Barry, ele tava na corda bamba e com margem mínima de erros. Não, a cada episódio a gente ficava naquela, né? Será que agora? Será que a Iris, ela vai bater as botas? Será que agora, nesse momento? Será que é nesse episódio? Sendo que além desse tic-tac ameaçador e intrigante a todo momento, o Team Flash começou a discutir, começou a ver algumas intrigas dentro da equipe, muito por conta dos erros do Barry, que ele mesmo admitia. Então o Joe e a Iris não estavam conversando, o Cisco, ele tenta abraçar seus novos poderes, né, ao descobrir que seu irmão Dante está morto nessa linha do tempo, e Caitlin luta para poder controlar sua personalidade da Killer Frost. Ou seja, todas essas histórias foram muito bem escritas, caras, especialmente as de Cisco e Caitlin. E embora o drama seja ótimo no roteiro da terceira temporada, mas em momento algum essa terceira season ela deixa de ser divertida. Afinal, pô, é a série The Flash, né, gente? É Arrowverse, tem que ser divertidinho. E muito dessa diversão, é claro, vendo o personagem Wally West, que a gente o acompanha treinando, né, pra poder se tornar um Flash e ajudar a equipe contra o Savitar. E esses momentos de treinamentos, cara, dele com o Barry foram muito divertidos, muito engraçados, velho. O roteiro caprichou nessa parte. E por mais que o tom sombrio possa ser desanimador, né, pra algumas pessoas que assistiram e a linha do tempo do Flashpoint tenha durado pouco, mas a terceira temporada foi muito cheia de suspense, ação e profundidade emocional. E eu nem preciso falar do Tom Cavanagh exercendo sua dupla função ao interpretar o Harrison Wells, né, cara? Pra mim o Tom e o Grant são disparados os melhores atores dessa série. Mas e aí, o que vocês acham a respeito dessa terceira temporada do Flash? É cheirar na Nescau, dizer que ela tá aqui em terceiro lugar? Ou então ela deveria estar mais à frente ainda, porque é tão boa? Comentei, eu quero saber a opinião de vocês. Em segundo lugar, seguindo aqui a nossa ordem, né, que tá começando a ficar certinha, porque em terceiro lugar ficou a terceira temporada, em segundo a segunda, e obviamente, né, o primeiro, né, preciso dizer que é a primeira temporada. Mas cara, eu amo muito a segunda temporada do Flash, inclusive para alguns fãs, essa segunda é melhor do que a primeira. Eu não acho, tá? Pra mim, a segunda ainda desliza em alguns momentos, porque a primeira foi perfeita, mas cara, não tem como negar que as duas primeiras temporadas de Flash foram sensacionais. E uma pena que a série, né, começou lá em cima e fez assim, ó. Pois embora o multiverso esteja em alta em tudo que é filme e série ultimamente, mas nem sempre foi esse o caso, né? Porque lá em 2015, a segunda temporada viu o Team Flash explorar esse conceito perfeitamente, cara. Pois à medida em que novos aliados e inimigos de várias terras entram em cena, a equipe enfrenta o temível Zoom, que foi o vilão da vez. E eu amo o personagem do Zoom, cara. Ele é um velocista da Terra 2 que quer eliminar todos os outros meta-humanos com habilidades de super velocidade, tomando seus poderes para poder aprimorar os seus. O maluco é brabo. E por mais que o arco do Zoom, né, desse vilão, ele repita alguns elementos que a gente viu lá na primeira temporada com o Flash Reverso, porque vocês vão ver mais pra frente que é praticamente a mesma história, mas o ator Ted Sears, né, fez um bom trabalho em fazer com que os dois personagens se sintam distantes por si mesmos. Mas comparar o Zoom com o Flash Reverso ainda não dá, né, gente? Porque a história do Zoom é, como eu disse, é a mesma do Flash Reverso. É um inimigo assumindo outra identidade pra poder enganar o Barry. Não, eu posso amar essa segunda temporada, mas não tem como negar que o arco do vilão, ó, a gente já tinha visto um pouco disso lá na primeira temporada. Ó o Flash dando indício aqui de que ia repetir a fórmula nas outras 50 temporadas. Pô, cara, de novo, cara! Mas o primeiro fight entre o Flash e o Zoom até hoje foi um dos mais brutais que eu já vi no Arrowverse, cara. Foi porradaria sem frufru, é costela quebrada, é soco no olho, é voadora com os dois pés. Deus fraco,
E não satisfeitos, conhecemos o filho do Joe, que é o Wally West, ou seja, Jay Garrick, Barry Allen e o Wally West na mesma temporada. E pra mim foi justamente nesse núcleo familiar, né, entre o Team Flash, entre o Joe, a Iris, o Barry e o Wally, que a série encontrou, eu acho que seu auge, cara, no quesito roteiro, com certeza, porque ao mesmo tempo que eles entregaram momentos tensos, mas também trouxeram momentos tocantes. Que lindo, cara! Eu acho que nenhuma outra temporada soube trabalhar tão bem todos os núcleos como essa segunda temporada, com exceção da primeira talvez, né, mas essa segunda continua sendo um dos melhores roteiros de toda a série. Já o cuidado técnico, né, manteve uma qualidade respeitável, considerando a quantidade de efeitos especiais que a série exige e a emissora de baixo orçamento, né, que a gente sabe que é a CW. E um bom exemplo disso foi o episódio comandado pelo cineasta Kevin Smith, né, vide a bela fotografia das cenas de Barry com a força da aceleração e na produção caprichada no momento do resgate do herói. E novamente o Grant Gustin só confirmando aquilo que a gente viu na primeira temporada. Ele iria carregar essa série nas costas, porque ele é um baita de ator. Ele entrega tudo que o Velocista Escarlate necessita. E apesar da segunda temporada não ter um vilão tão forte quanto a primeira, né, como eu disse, o Zoom é um repeteco do Flash Reverso, mas a segunda chegou perto do charme da primeira, né, mas ela expandiu enormemente o escopo da série, tanto em termos de multiverso quanto em nossa compreensão dos personagens principais, explorando seus passados com muito drama, ação e romance. E há quem diga que o melhor par romântico do Barry durante todas as temporadas não foi a Iris, e sim a Perry, cara. Não, o primeiro encontro entre o Barry e a Perry foi sensacional, é muito fofinho. Muita treta, muita treta. Mas e aí, vocês concordam com o Tio Geek? Pra vocês, qual a melhor temporada de Flash? A primeira ou a segunda? Porque tem que ser uma das duas. Não me venha dizer que a quarta temporada é melhor. Aí você tá tirando nesse carro. Infelizmente sim. E em primeiríssimo lugar, seguindo aqui a nossa ordem bonitinha, né? Como eu disse, em terceiro lugar, a terceira. Em segundo lugar, a segunda temporada. E em primeiro lugar, gente, o auge de The Flash. Não tem como... Cara, eu queria muito voltar em 2014 e ter a sensação de ver o primeiro episódio baixado, né? Que já tinha vazado pela primeira vez. Gente, foi uma sensação muito boa. Porque, como eu disse, quando eu era moleque, o meu herói favorito era o Flash, e eu ver uma série live action decente do Flash era o sonho, e eu tava realizando esse sonho lá quando eu era gurizinho em 2014. E eu não consigo acreditar, cara, como que The Flash, a série, ela saiu disso pra isso. Cara, muitas primeiras temporadas de uma série, elas lutam para poder encontrar o equilíbrio quando começam. Algumas histórias podem não estar funcionando como planejado. Alguns personagens podem ser muito difíceis para o público se envolver. As sequências de ação ou efeitos especiais podem parecer menos polidos do que deveriam. Mas nada disso acontece na primeira temporada e a estreia de The Flash. É quase tudo perfeito, velho. Ou será que não? Cara, a primeira temporada era muito charmosa, né? Um ambiente cativante, cheio de indivíduos super poderosos, um elenco repleto de personagens carismáticos, né, como a Caitlyn e principalmente o Cisco, que é a representação de todos os nerds do mundo. A química do Barry com a turma do Star Labs era sensacional, sendo que cada um deles tinha sua própria dinâmica pessoal com o Harrison Wells. Ou seja, cara, o tempo que eles tomavam lá no Star Labs era uma alegria de se assistir. Cara, até o departamento de polícia era interessante nessa primeira temporada, né, muito por conta daquele arco lá do Joe com o Ed, que começou a namorar a Iris e eles entraram em desacordo, e é muito interessante. E o Barry, tadinho, né, vendo a Iris beijar o outro. Oh, Deus. E a Iris, no início de The Flash, como eu disse, era uma das minhas personagens favoritas, cara. Ela era muito divertida, mas conforme o tempo passou, bom, a gente já sabe o que aconteceu, né? Então, cara, praticamente todos os elementos dessa primeira temporada funcionaram perfeitamente para uma primeira season de uma série de herói, ainda mais do Flash, né? Que, novamente, é um personagem que demanda muitos efeitos especiais, tem que ter um certo cuidado, e eles tiveram esse cuidado. Desde os protagonistas, antagonistas, vilões, cara, tudo roteiro, tudo bonitinho funcionou nessa primeira temporada. Mas o motivo dela ser a minha temporada favorita do Flash, não tem como negar, gente, Harrison Wells e a sua revelação de Flash Reverso, cara, sensacional. Alguns diriam que eu sou o Reverso. Cara, até hoje o Harrison / Flash Reverso é uma das melhores construções de personagens e uma das melhores reviravoltas que eu já vi em uma série de heróis. Porque a história de fundo envolvendo o Flash Reverso e o Barry é sensacional, cara. É um refino no roteiro como eu vi poucas vezes na CW. Você percebia que os caras realmente estavam inspirados e queriam fazer algo legal. E se em Arrow a CW havia adotado um tom um pouco mais sombrio e maduro, especialmente nas primeiras temporadas, cara, The Flash chegou com uma proposta totalmente diferente. Era colorida, era leve, porém
com personagens completos que não tinham só problemas e eram amigos de verdade. E aqui pro Tio Geek, tá? Minha opinião, vocês podem discordar, obviamente, comentem embaixo, mas pra mim, disparadamente, o Flash Reverso / Harrison Wells foi o maior antagonista e o mais bem construído de toda a série The Flash. Pra mim, o Zoom, Savitar, não chega nem perto do Flash Reverso. Mas comentem embaixo o que vocês acharam da série The Flash como um todo. Qual foi o saldo geral pra vocês? Foi uma decepção? Ou então foi mais ou menos? Foi irregular? Comentem embaixo que o Tio Geek vai ler e responder todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele que foi o nosso do pior ao melhor filmes da Marvel, tá? Do MCU. Eu ranqueei todos do pior ao melhor. Aqui tem outros vídeos. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá muito importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!